Conta para nós, doutora Luísa, como é esse vírus da política que impregna nas pessoas. Como é que foi isso, doutora Luísa? Primeiro eu preciso explicar esse número ímpar, né, 27, porque os mandatos são pares, né? Mandato de 4 anos, então como é que dá o número ímpar? Então, a primeira, eu vou então explicar. Eu voltei para Guaíra, né, depois de terminar os meus estudos, no ano de 1963. Esse ano era um ano de eleição municipal aqui em Guaíra. Eu praticamente voltei para cá como candidato a vereador. E fui candidato a vereador pelas mãos do meu tio, Antônio Ovelino Leles, que já é falecido, né? Eu me elegi vereador, né? E ele me elegeu por 4 anos. Mas aí nós já estávamos num período de revolução, não é isso? Então, nessa época, os mandatos dos prefeitos e dos vereadores, eles foram prorrogados por 1 ano. Então, deu número ímpar dessa história. Fui eleito para 4, mas em função do regime, esse mandato foi prorrogado e se tornou um mandato de 5 anos, que é um número ímpar. Daí a explicação para os 27. Bom, muito bem. Depois, e nessa época, quem se elegeu prefeito foi o Dr. Valdemar Chubassi, né? Muito bem. Terminado o mandato do Dr. Valdemar Chubassi, eu fui candidato a prefeito, né? Em 1968. Então, você vê, eu já tinha 5 de vereadores, com mais 4 de prefeito, já foi para 9 anos, né? Muito bem, terminei o meu mandato de prefeito, o Chubassi se reelegeu a 2ª vez, né? E quando terminou o mandato do Chubassi, eu fui candidato único. Isso é outra coisa que precisa de explicar. Por que candidato único? Então, em função também da Revolução, né? Do período, digamos assim, do autoritarismo, da ditadura. Por quê? Não existia o pluripartidarismo que existe hoje, não é? Existiam 2 partidos, Arena e MDB. Então, fruto desse ambiente, e fruto também, aí a gente precisa deixar um pouco a modéstia de lado. A administração primeira do Chubassi e a primeira minha administração foram administrações assim muito boas, não é verdade? Portanto, o Chubassi também foi candidato único, não é isso? E eu também fui em função do que a gente vinha realizando pelo município. No total, entre os anos de prefeitura do Chubassi e os meus anos, foram 19 anos. Né? 19 anos, um número ímpar também, porque o primeiro mandato do Chubassi foi aquele lá de 5 anos, foi prorrogado. 4 mais 1. Exato. E eu também, quando fui eleito prefeito a 2ª vez, como candidato único, ainda teve uma prorrogação de 2 anos. Eu fui eleito para 4 anos e acabei governando por 6 anos. Né? Então vamos começar a somar. Então você tinha lá 5, né? Com mais 4 e mais 6, já deram 15 anos. Não é verdade? Muito bem. Muito bem. Aí depois, o que aconteceu? Eu vinha a ser candidato a vice-prefeito do Menininho. Não é isso? No ano de 1986. Salvo 86, né? Eu fui vice-prefeito do Menininho, né? O Menininho também fez uma administração muito boa, não é verdade? Muito boa. É uma pessoa que contribuiu muito para a cidade, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Menininho. Já tinha experiência também de 2 mandatos de prefeito, né? Muito bem. Então nós estávamos com quanto? 5 com 4, 9, com 6, 15. Com mais 4 do Menininho já foi para 19. Bom, muito bem. Depois disso, o que aconteceu? Eu fui ainda candidato a vereador em 2000. Não é isso? Em 2000 fui candidato a vereador. Certo?
por mais 4 anos. Nós estávamos com 19, 23, não é verdade? E depois, em 2004, eu fui candidato com o Sérgio de Mello, né, a vice, não é isso? Tive a oportunidade de ajudar o Sérgio de Mello a se eleger, que era, acho que foi a 2ª ou 3ª candidatura dele, não é? E nós tivemos sucesso. Então nós estávamos lá com 23, com mais 4, 27, não é verdade? Está explicado. Doutora Aloysio, já que nós estamos conversando sobre política, existe algum projeto para 2012? 2012 é a eleição para prefeito, e você sabe que a eleição majoritária, ela pega fogo aqui em Guaíra, é uma coisa de doido. E como é que está a sua pretensão, doutora Aloysio, para 2012? É difícil você acreditar em político, né? Porque o político nunca fala a verdade, né? O que vem na alma, né? É muito difícil acontecer isso. Mas eu te falo, pela idade e pela minha idade, eu não tenho pretensão nenhuma, de maneira nenhuma. Agora, isso não significa que a gente não possa, sei lá, dar um palpite, não é verdade? Se a gente for solicitado, não é verdade? É só isso, mas encarar, digamos assim, um cargo, um mandato, seja de vereador, de vice-prefeito, prefeito, então nem pensar, na minha idade é uma coisa que já pesa muito, você está entendendo? O que a gente pode fazer, talvez, se acontecer, dar algum palpite, não é isso? Não vai passar disso. Um apoio, apoiado pelo doutor Aloysio, olha lá, é uma coisa muito boa. Vamos mudar um pouco o foco. Nesses anos todos que você esteve à frente da vida pública, aconteceu algum fato, doutor Aloysio, digno de registro, ou engraçado, pitoresco, ou dramático? Já se passaram tantos anos que, se foi dramático na época, hoje já não fica tão dramático assim. Existe algum fato que você gostaria de deixar registrado para nós? Conta. Olha, eu vou relacionar 3 fatos. Eles não são propriamente pitorescos, né? São fatos, eu colocaria assim, são fatos que eu considerei assim muito importantes para a vida do município. Todos esses fatos aconteceram durante a minha vida pública. O primeiro fato que eu achei que demonstrou muita coisa, e é bom que as gerações de hoje fiquem sabendo disso. Em 1968, você vê, 32 com 11, dá 43 anos, não é isso? 43 anos atrás, foi o primeiro ano em que, depois de ser feita uma reforma do Código Tributário Nacional, os municípios brasileiros tiveram participação no ICM. Naquela época era ICM, hoje ICMS. Eu acho que esse índice de participação do município no ICMS, ele representa muita coisa. Ele mostra o que vale, o que representa a economia do município. Então você vê, há 43 anos atrás, quando na primeira relação que foi feita dos índices de participação, naquela época, 575 municípios do estado de São Paulo, Guaíra foi o 98º. O 98. Isso aí mostra que há 43 anos atrás, mostra já a pujança do município de Guaíra. E o que existia naquela época aqui? Única e exclusivamente agricultura. Tinha a beneficiadora da Brascote. Não é isso? Era o que tinha em Guaíra. Mas você vê que Guaíra já se mostrou importante do ponto de vista econômico, já naquela época. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Eu achei muito importante, um fato importante. Outro fato, eu tenho 3. Outro fato foi em dezembro de 1971, numa manhã de dezembro de 1971, depois de uma chuva muito forte, sabe dessas chuvas que você levanta, acorda e depois não tem condição de sair de casa, né? Um tal toró que estava caindo,
Muito bem, aconteceu esse toró, uma manhã de dezembro de 1971. Eu então saí de casa, eu morava ainda na Avenida 5, com a 16. Eu saí de casa e fui ver o que tinha acontecido com a represa. Porque até então a represa não tinha água, né? Tinha sido feita a barragem da represa, que é aquele trecho da Rua 10, que vai entre a confluência ali da Avenida 23 e Avenida 25 até a Avenida 27. Em frente ali o colégio ali, certo? Não é isso? Aquilo ali é uma barragem que foi feita, aquilo é um aterro. E isso foi feito ainda no último ano da gestão do Chubassi, você está entendendo? E essa represa não formava o lago. E não é que nessa manhã de dezembro de 1971, depois desse toró de chuva, eu fui lá e a represa estava... a represa estava cheia de água, está entendendo? Isso aí é uma coisa que marcou tremendamente, você está entendendo? E a gente tinha feito assim, trabalhos anteriores de bombear a água para a represa. Que vinha do Ribeirão do Jardim, não é isso? Isso foi feito no meu tempo, não é isso? Então é um fato também que me marcou muito. E tem um terceiro que eu vou te falar, que político quando perde a eleição não gosta de comentar isso de jeito nenhum. Mas eu faço questão de comentar, porque eu perdi de lavada uma eleição para o Dr. Orlando, não é isso? Então, esse foi outro fato também que eu achei importante na minha vida, porque é importante a derrota. Você acaba crescendo com a derrota, você aprende muita coisa com a derrota. Isso foi importante também na minha vida, né? Eu quis ser prefeito de Goiânia pela terceira vez, ninguém conseguiu isso até hoje, e nem eu. Quer dizer, esse aí foi um fato, sei lá, amargo, pitoresco, sei lá.